Nas lojas 4Girls, roupas masculinas e femininas, com as melhores marcas para atender você, cliente amigo. Ogoshi, patrocinador oficial do Brasileirão Séries A e B. Levi's, marca reconhecida mundialmente com o melhor jeans. A marca feminina que mais vende no Rio de Janeiro. A My Place, com os melhores looks e sempre lançando as principais tendências. Estamos localizados em 2 endereços, no Shopping Boulevard em Campos dos Goitacazes e em Cardoso Moreira. Delivery em Campos e Cardoso Moreira grátis. Enviamos para todo o Brasil. Só chamar no direct do Instagram, @loja 4Girls Boulevard, ou no nosso WhatsApp, 22 997265475. Promoção especial para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Só falar com nossas vendedoras que veio pelo canal e ganha 15% de desconto na compra toda. Isso mesmo, 15% no valor total da compra. Aceitamos Pix, parcelamos sua compra em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Você de outra cidade paga via link de pagamento. Vascaíno ajuda Vascaíno. Acompanhe as novidades em @4Girls Boulevard. Salve, torcedor vascaíno, mais um Faísca tá on na área, no nosso encontro semanal para falar das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje vamos debater o empate, até certo modo, frustrante de ontem contra a equipe do Boa Vista. Um jogo que desenhava aí para o Vasco sair com mais uma vitória, ter 6 pontos na tabela e mais uma vez a bola aérea assombra a equipe do Vasco. Se liga aí. E a tal da bola aérea, torcedor vascaíno. Mais uma vez, um resultado acaba indo para o ralo por essa questão da bola aérea. Mas não vamos aqui resumir apenas esse empate do Vasco na noite de ontem contra o Boa Vista na questão da bola aérea. Temos muita coisa para debater aqui sobre essas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Vasco, que reformulou aí todo o seu elenco praticamente, sobraram pouquíssimas peças daquele elenco do ano passado. E a gente pôde ver nessas 2 primeiras rodadas que a equipe do Vasco, em alguns quesitos, já evoluiu. É uma equipe mais física, uma equipe mais forte, que enquanto tem fôlego, consegue se impor. E basicamente foi isso que aconteceu na noite de ontem. Que na minha opinião, o principal fator para deixar o Boa Vista chegar ao empate foi a saída do Yuri e a saída do Juninho. A hora que o Vasco desmancha essa dupla de volantes, ela acaba ficando muito vulnerável. Inclusive, o gol da equipe do Boa Vista sai de uma bola que lá no lado esquerdo da defesa do Vasco, que o Galarça vai fazer uma cobertura e marca totalmente errado. Tem que marcar o pé bom do adversário, o fundo, e deixar, se o adversário trouxer para dentro e cruzar com a perna esquerda, aí é mérito do adversário. Aliás, o Galarça, é um bom tempo, eu já venho batendo nessa tecla. Ele precisa evoluir muito. É aquele cara que tem muita força, tem muita entrega, mas as tomadas de decisões dele, a técnica dele, deixam muito a desejar. E se a gente parar para prestar atenção, os últimos técnicos do Vasco, ninguém vem apostando aí no Galarça como um jogador para ser titular. Então, torcedor, é óbvio que nos treinamentos ele também não vem demonstrando aquilo que precisa. E a gente está falando aí de Marcelo Cabo, a gente está falando de Lisca, a gente está falando de Fernando Diniz, e agora falando, inclusive, do Zé Ricardo, que claro que na última quarta-feira ele não tinha condição de jogo, mas hoje entrou e não foi bem. Outro que entrou hoje e daí sim levou o nível do time físico lá para baixo foi o Matheus Barbosa. Meu Deus do céu, totalmente fora de ritmo. Inclusive não vejo se nesse quesito aí a comissão técnica do Vasco não acelerou o processo. Parece que o Matheus Barbosa está completamente fora de forma. E quando você perde essa pegada no meio de campo que o Vasco tinha ali, com o Yuri, com o Juninho, e coloca 2 jogadores, que um tem a pegada, mas não tem a técnica, o outro parece ter técnica, mas está sem a pegada, acabou comprometendo todo o resultado da equipe do Vasco. O técnico Zé Ricardo também demorou para mexer. Por exemplo, poderia ter tirado o Bruno Nazário antes, poderia ter tirado o Raniel antes. Inclusive, eu não entendi, em algum momento ele passou uma instrução para o campo que o Nenê e o Raniel tinham que se cuidar porque eles teriam que ir para o sacrifício. Zé Ricardo, por que na segunda rodada um jogador já precisa ir para o sacrifício? Faça substituições. O Juninho, que tem 20 anos, que nunca esteve tão magro na sua carreira, se fosse o caso de sacar um desses atacantes, ou o Nenê, ou o Raniel, adianta um pouquinho mais o Juninho e faz o Getúlio fazer a função de 9. Então, possibilidades para não precisar mexer nos 2 volantes, tinham muitos. O Yuri, eu até acredito que foi por uma questão física, vinha sentido em uma contusão,
contusão, mas a saída do Juninho, mesmo não fazendo um grande jogo, mas pela questão de tão voluntarioso, da chegada ao ataque, não vejo como uma boa situação. O Peck também fez uma partida abaixo, não foi o Peck da semana passada, do jogo da última quarta-feira. Foi um Peck que ficou muito encaixotado ali pelo lado direito, e isso eu senti falta hoje também, de tirar um pouco o Peck do lado direito e trocar isso com o Bruno Nazário. Coloca o Bruno Nazário pro lado direito, o Peck pro lado esquerdo. Ah, não deu certo, inverte novamente. O que não dá é pro jogador ficar numa faixa de campo, sendo improdutivo um jogo inteiro e não ter mudança nenhuma por ali. Eu entendo que a do Peck muitas vezes também é o seguinte, torcedor, é ele ficar por ali, para quando o Vasco retomar essa bola, ele vir para dentro com a bola ou sem a bola, para quê? Para abrir o corredor pro Everton. E isso é uma função tática que, assim, a gente precisa entender, e tá bem claro isso na equipe do Vasco. Às vezes o Peck não vai aparecer com a bola, mas pode aparecer sem a bola, a partir da hora que ele arrasta pro meio e abre esse corredor aí pro Everton, que na minha opinião vem se mostrando uma grata surpresa. Eu acho que pode evoluir muito. Inclusive, eu até comentei aqui que ele lembra o Maddison. Agora, o acabamento da jogada dele parece até ser melhor que o do Maddison. É um jogador aí que eu venho gostando bastante. No mais, torcedor, o que a gente precisa entender? É claro que o empate é frustrante, é claro que o Vasco veio de uma goleada. Agora, o Vasco precisa entrosar ainda mais essa equipe, precisa buscar mais alternativas para essa equipe, e hoje ficou claro, quando o Bruno Nazário não faz uma boa partida e o Peck não faz uma boa partida, o Vasco precisa de jogadores para fazer essa substituição. E o Getúlio, no pouco tempo que entrou, chutou uma bola de fora da área que passou raspando, teve uma oportunidade que ele antecipou o zagueiro e bateu com a perna direita. Eu acredito que com o decorrer dos jogos, o Getúlio pode sim buscar sua titularidade, inclusive jogando ao lado do Raniel. Tem espaço para esses dois jogadores jogarem juntos, sim. Eu não vejo que precisa ser um ou ser outro. Até porque o Raniel fica mais centralizado e o Getúlio pode vir de trás, ocupando a faixa esquerda do campo, como ele fazia no Avaí. Até para o próximo jogo, eu já tentaria isso aí. Eu dava uma segurada no Bruno Nazário e colocava mais o Getúlio pelo lado esquerdo. Ou até mesmo, quem sabe, como o Peck não foi tão bem, pode tentar uma alteração aí com o Peck e rodar um pouco mais esse elenco, mas rodar com aqueles jogadores que fisicamente deem algum tipo de resposta. A maneira que entrou o Matheus Barbosa hoje preocupou. E para encerrar o meu comentário aqui, olha, torcedor, eu vou ser chato e vou continuar batendo nessa tecla. E o Vasco quase chega no último lance, no último minuto. Aliás, eu não vou esquecer não, o gol que perdeu o Figueiredo, realmente o Figueiredo precisa ter um pouco mais de estrela. Uma bola daquela, uma grande jogada do Nenê aos 50 minutos do segundo tempo. Aí eu me pergunto, o Nenê com 40 anos de idade criando chance de gol aos 50 minutos do segundo tempo, porque quem faz a tabelinha e deixa o Edmar em condições de cruzar é o Nenê. Quem dá o passe pro Raniel é o Nenê. E aí que tá o meu medo. Será que o Nenê já tá em campo porque está se criando aí uma Nenê dependência? Eu não vejo com bons olhos isso. Eu não vejo com bons olhos o Nenê, as duas primeiras rodadas do campeonato, ter que jogar 95 minutos em cada jogo. Eu acho demais para um jogador de 40, 41 anos. Eu acho que o Zé Ricardo precisa criar algumas alternativas, porque a hora que o Nenê precisar descansar, e antes disso mesmo, ele tem que dar uma segurada no Nenê. Porque daqui a pouco, daqui a 2 semanas, aí nós vamos ter um jogo importantíssimo contra a Ferroviária, valendo quase 1 milhão pela Copa do Brasil. Então eu acho que o Nenê, nessas primeiras rodadas aí, mas ele é fominha, ele quer jogar. Agora, quem tem que responder isso é o departamento médico, o departamento físico, o departamento fisiológico da equipe do Vasco. O Nenê tem condições de ir nessa batida jogando todos os jogos domingo, quarta? Eu me preocupo. Eu acho que outras alternativas têm que ser criadas, porque daqui a pouco, num dia que o Nenê não estiver bem, como é que vai fazer? Porque até agora, a maioria das oportunidades, das chances de gol do Vasco, vem do pé do Nenê. Ele é uma liderança técnica e o Vasco tem que usar isso. Agora, o Vasco ficar dependendo disso todos os jogos, me preocupa. Beleza, torcedor? Hoje foi o Faísca Tá On aí. Deixe seu comentário aí embaixo, deixe o seu like, por favor, para esse vídeo poder chegar aí numa grande quantidade de pessoas. Sigam a gente nas redes sociais, o @avascaínos no Instagram, o @GianFaísca no Instagram, no Twitter, enfim, na maneira do possível a gente sempre vai procurar estar aí interagindo com todo mundo e torcendo que já para a próxima quarta-feira essa equipe do Vasco aí possa estar mais entrosada e quem sabe buscar a segunda vitória no campeonato. Abraço, galera!